quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo... Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio para o quê? Irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar o quê? A vossa alma. Amém, Jesus? Então aqui o Espírito Santo, irmãos, ele começa com uma sequência de conselhos, na realidade, para a nossa vida. O ser humano é aquilo que eu te falei, ele acha que ele tem que servir a Deus da maneira dele. E faz toneladas de besteira lá e depois diz, não, Deus entende a minha situação, Deus, né? O meu caso é um caso diferente, a minha condição é uma condição diferente. E eu já te falei, já te provei biblicamente que não existe caso diferente, não existe condição diferente, não existe privilégio, não tem privilegiado, não tem esse negócio de que eu posso fazer, não interessa se você está hoje na igreja primeira vez ou se faz 150 anos que você é convertido. Amém, Jesus? A palavra de Deus é uma só, em todo tempo, para todas as pessoas. Diga graças a Deus. E ele começa dizendo, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem, ele já começa dizendo que não é um grupo apenas de pessoas. Ele disse todo homem. Esse todo homem não interessa se é membro de igreja, certo? Se é evangélico, se não é evangélico, se é de uma outra religião, se não tem religião nenhuma, se está na igreja como pastor, se é presbítero, diácono, não interessa quem seja. Todo homem seja pronto para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir. Eu tenho que estar pronto para ouvir. Ouvir o que, pastor? Olha, irmãos, além de ouvir tanta coisa que a gente ouve, mas em primeiro lugar ouvir a Deus. Amém, Jesus? Ouvir o que o Espírito Santo tem para te falar. Não é aquele negócio de eu estou andando na rua, o Espírito Santo veio e cochichou no meu ouvido. Não é assim, não, irmãos. É ouvir o que ele tem dentro da palavra dele para te mostrar, né? A sua conduta de vida, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que a você é liberado, qual é o passo certo que você tem que dar na tua vida, o que você não pode fazer, porque se você fizer, vai ter consequências, tá? E não se esqueça que pecado sempre traz consequências ruins. Amém, Jesus? Pecado sempre traz consequências ruins, certo? Ninguém perde na vida por ouvir, por estar, por andar no caminho do Senhor Jesus. Ele disse, olha, seja pronto para ouvir. Às vezes a pessoa para e diz, olha, mas eu tenho ouvido aí o pessoal aí. O missionário, ele costuma dizer o seguinte, isso eu aprendi com ele. Ele diz, se ouvir, você ouça por quilômetros as coisas por aí, certo? Mas ouça por quilômetros. Falar, só fale por centímetros. E só fale aquilo que for edificar tua vida ou a vida daquele que te ouve. Caso contrário, morre o assunto. Amém, Jesus? Ele diz, tardio para falar, né? Pensar bem o que vai falar, e tardio para irar-se.
Às vezes a pessoa fica irada, eu fiz tal coisa porque fiquei irado. Não adianta, irmãos, não vai resolver. Versículo 20 diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nada do que você faça na tua ira vai justificar alguma coisa que venha de Deus para você. Eu fui afrontado por aquela pessoa, pastor, eu não aguentei, parti para cima, e quando eu vi, eu já tinha quase que estrangulado. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso é que eu tenho que parar para ouvir o que o Espírito de Deus tem para me dizer. Por isso é que existe um ditado por aí, que você já conhece ele desde quando você nasceu, que diz que antes de você tomar uma decisão, você deve contar quantas vezes? 10? Depende, meu amigo. Depende do que você vai fazer, você tem que contar 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, e às vezes não dá ainda para você, né, dar uma acalmada, porque o negócio está muito acelerado. Por isso é que eu tenho que estar sempre ouvindo o que o Espírito Santo tem para me dizer. Segura aí onde você está, volta à Bíblia Sagrada, lá no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1. Começa no 1. Sempre ouvir a Deus. Sempre ouvindo a Deus. O Senhor diz aqui, olha, guarda o teu pé. Certo? Presta bem atenção nisso aqui. Guarda o teu pé. Quer dizer, seja uma pessoa prudente. Amém, Jesus? Quando entrares na casa de Deus, pode ser aqui na igreja, certo? Pode ser o momento em que você dobra teu joelho para orar, você está entrando na presença, na casa do Pai. O momento em que você está em oração falando com Deus. Ele disse, guarda, seja prudente, seja prudente. Inclina-te mais ao que, igreja? A ouvir. A ouvir quem? Ouvir a Deus. Não, pastor, eu ouço a Deus demais. Deus me fala e me revela e me mostra. E será que tem algumas outras coisinhas que na hora de te mostrar Deus pula, irmãos? Hein? Se você é aquela pessoa que tem tanta comunhão com Deus, por que você continua levando a vida que você leva? Por que você continua desobedecendo a Deus do jeito que você desobedece? Por que você continua fazendo o que a você não é permitido? Ele disse, guarda o teu pé, seja prudente quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ao quê? A ouvir. Mas eu estou esperando Deus falar comigo, pastor, e Deus não fala. Deus já falou. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, que ele teve em um mês, ele fez 5 cirurgias. Ele teve uma cirurgia, uma doença lá, ele falou o nome, mas eu não vou lembrar agora, irmãos. Crohn, qualquer coisa assim. É por aí, tá? Ele operou o intestino, fechou, a cirurgia rompeu, vazou tudo por dentro, ele teve infecção generalizada. Ele disse, pastor, a segunda cirurgia minha, tá? O médico teve que me abrir, tirar todos os meus órgãos internos para fora, limpar tudo por dentro, colocar tudo novamente. E olha, passei e não sei nem como que eu passei. A gente sabe que é Deus. Mas ele me falou um negócio muito interessante. Ele disse, sabe, pastor, Deus sempre me mandava uns recadinhos, uns bilhetinhos para mim. Sempre me mandando, essa é a expressão usada, né? Ele disse, chegou uma hora que Deus parou de me mandar bilhete e escreveu uma carta já logo para mim
para que ele pudesse me chamar a atenção, porque os bilhetinhos que ele estava me mandando não estavam me chamando a atenção. Ele disse: olha, precisei passar o que eu passei para observar a Deus, e não precisava ter feito isso, pastor. Pois é, então ouça a Deus, irmãos. Ouça a Deus. Você pega a Bíblia Sagrada, abre a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, Deus está falando contigo, e é como se nada com você tivesse acontecendo. Você vem na igreja, o pastor abre a boca, fala com você, Deus usa o pregador para falar com você, e você continua não dando bola. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem o quê? Mal. Larga a mão de ser religioso e seja homem e mulher de Deus. Amém, Jesus? Larga a mão de ser frio, gelado, do jeito que alguns são aqui, e entra no caminho certo, no rumo certo da palavra de Deus. Certo? Ele disse, olha bem, mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios tolos. Ah não, eu faço a minha parte, eu cumpri a minha obrigação. Estar na igreja, adorando a Deus. Peraí, é benefício para quem? A sua vinda aqui hoje é benefício para quem? Para Deus? Você está fazendo algum favor para Deus? Meu irmão, o maior beneficiado aqui é você, tua casa e tua família. Então não deveria ser obrigação, certo? Deveria ser prazer. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É só você pegar o Salmo de número 1 e dar uma lidazinha lá. Amém, Jesus? Ele disse, olha, sacrifícios tolos. Não, eu vou lá, pastor, eu pego aqui, a hora que o pastor pediu uma oferta boa, o dízimo eu dou. Espera aí, você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Sim ou não? Não, meu irmão. Bom, pastor, se não precisa, por que pede a oferta? Pede para pagar água, luz, aluguel, não sei o que, e manter essa estrutura toda que nós temos aqui regional, e que a Igreja Internacional da Graça de Deus tem. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Não se esqueça que Deus é o dono do ouro e o dono da... Então, se Ele é o dono do ouro e o dono da prata, e eu acredito cegamente nisso, eu e você é que precisamos do benefício de Deus para a nossa vida. Amém, Jesus? Sacrifício, você acha que vai comprar a bênção de Deus? O que agrada a Deus? É você parar, é você ouvir, é você praticar a palavra de Deus, é você colocar em prática aquilo que o Espírito de Deus tem te falado. Aí ele continua no 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas, o quê? As tuas palavras. Eu não tenho que ficar falando muito, eu tenho que ouvir muito. Amém, Jesus? E ouvir não é entra por aqui e sai por aqui. Ouvir é quando entra por aqui, vai direto no coração, e depois disso eu pratico. Isso é dar ouvidos a Deus. Praticante, foi o que eu te falei no começo, Deus não precisa de religiosos. Esse negócio de religioso está cheio por aí, meu irmão. Isso aí tem que até acabar, principalmente dentro dessa cidade aqui, que tem até demais. Cidade é tão pequenininha para ter tanto religioso desse jeito. Tem que ter praticantes, tem que ter homens e mulheres santos diante dos olhos de Deus. Digam graças a Deus. Volta lá onde você estava. Tiago, capítulo de número 1, versículo 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de... Bom, quando eu não ouço a Deus, o
que acumula na minha vida? Deixa a sua casa, as irmãs aqui, isso é para você. Esse mês de outubro, faz um teste. Quando começar o dia 1º, você começa. Só vou fazer isso que o pastor falou, porque eu vou fazer um teste. Fica sem limpar a tua casa, sem lavar a tua roupa, fica sem fazer nada. Vamos ver como é que dá, até o final do mês de outubro, como é que vai estar a tua casa. Fica sem praticar a palavra de Deus, que você vai ver como é que vai ficar a tua vida. Fica sem colocar a palavra de Deus em prática. Fique você sem ouvir o que Deus tem te falado. Quer dizer, pastor, eu estou ouvindo. Não, tem muitos que escutam. Eu já falei que tem pessoas, é que vocês aqui não veem, que você está virado para mim. Agora, eu tenho domínio sobre toda a reunião, irmãos. Eu vejo uma pulga se passar lá atrás. Eu não desligo. Tem irmão que você presta atenção, que a hora que terminar a reunião, a gente deveria fazer uns testes de vez em quando. Eu já falei isso, mas ainda não fiz. Mas quem sabe qualquer dia eu vou fazer. Né? Chegar para o irmão ou para a irmã e falar, vem cá, o que foi pregado hoje? Capaz do irmão olhar para você e falar, foi pregada a palavra de Deus, pastor. Não, isso eu sei, mas qual versículo? É o versículo da Bíblia, pastor. E qual versículo da Bíblia? É aquele que fala do Espírito de Deus, pastor. E não vai saber te falar nada, meu irmão. Você vê que a pessoa está voando, e com isso o diabo está tirando dela a cada dia, está roubando a cada dia, a vida da pessoa não vai bem, ela está uma pessoa infeliz na vida, anda com tristeza, tem aperto no coração, vida financeira está uma desgraça, está um fracasso, família está uma verdadeira bagunça, as coisas estão assim, indo de mal a pior, e a pessoa não para ouvir o que Deus tem para falar. É como se ela tivesse morta. Ela quer falar, não, porque Deus, porque não sei o quê. Peraí, para de se vangloriar, irmãos. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Você abaixa e Jesus seja exaltado. Amém, Jesus? Ouça o que Deus tem para te falar. Quantas vezes o Espírito de Deus me usa aqui na frente para falar contigo, e depois a gente ouve até uns comentáriozinhos bestas por aí. Mas o pastor é radical. Não, eu não sou radical, meu irmão. Eu sou da palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é o que mesmo, igreja? Pois é, eu sempre digo o seguinte, que evangelho é 8 ou é 80, ou você faz a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do capeta, e arda quem arder, doa quem doer, essa é a verdade, e a verdade continuará sendo sempre dita aqui. Amém, Jesus? Volta a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 10, vai lá no versículo 19, na multidão de palavras, não falta o quê? E fui eu que coloquei isso na sua Bíblia? Não, então o Espírito Santo sabe bem o que ele fala. Amém, Jesus? Na multidão de palavras, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é o que, irmãos? É prudente. Você não tem que ser falante. Amém? Você tem que ser o quê? Você não tem que ser falante. Você tem que ser praticante. Por que no passado os homens de Deus experimentavam de milagres que hoje parece que é contos de fada? Por quê, irmãos? O que o povo do Velho Testamento tinha diferente de mim e de você? Hoje se fala muito, meu irmão, e se pratica pouco. Porque eu sou de Deus, porque eu, e na realidade não é nada. Por que o povo do passado desfrutava do melhor da vida, ao qual muitos hoje não desfrutam?
E o pessoal do passado eram servos. E nós somos o quê? E qual é a maior posição? A de servo ou a de filho? De filhos. Você sabe por quê, irmãos? Porque o povo do passado simplesmente obedecia a Deus. Obedecia. Certo? Simplesmente obedecia. Você já pensou se aquela passagem do Abraão, eis-me aqui, Senhor. Imagina o que eu vou te falar se fosse com você. Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tanto tu amas, leva ao monte que eu vou te mostrar e me oferece ele ali em sacrifício. Qual foi a resposta de Abraão? Nenhuma. Calado. Só Deus e ele sabiam o que passou dentro do coração dele. Mas ele não abriu a boca para Deus. Ele confiava em Deus. Se fosse você, Joaquim, Maria, Manuel, pega teu filho. Não vai acontecer isso, mas digamos que fosse. E às vezes Deus não está pedindo o teu filho, meu irmão. Às vezes Deus está pedindo alguma coisa que está errado na tua vida, para que você pare de fazer e você não está fazendo. Falar, você fala demais. E porque não sei o que, mas agir você não tem agido. Então pega teu filho, leva teu filho lá. Deus, o que o senhor está pedindo? Já ia questionar Deus. O Abraão não abriu a boca dele, ficou na dele, ficou quietinho, caladinho, de bico fechado. Pegou o filho, arrumou tudo e foi para o monte, irmãos. E o resultado da história você já conhece. O ser humano hoje questiona muito a Deus, irmão. Você não tem que questionar, você tem que obedecer. Você não tem que ficar falando. Você tem que ficar praticando. Porque na multidão das tuas palavras, do que você fala, não faltarão transgressões, diz a Bíblia. Amém, Jesus? Meu irmão, tem que colocar isso no coração. Tem que aprender a ser verdadeiramente homem e mulher de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui, para quem está em casa me assistindo ou em qualquer outro canto. Não mexa nem a sobrancelha, porque eu pego aqui a tua expressão dentro da igreja. Combinado? Você tem orado a Deus todos os dias? Todo dia ali, todo dia, você busca Deus, você coloca, pastor, mas o senhor tem que entender que a minha vida é uma vida corrida. Corrida de quê? O que você tem tão importante para fazer na tua vida, que dessas 24 horas que Deus te dá, você não tira uma, miseravelmente falando, você não tira uma hora para estar diante da presença de Deus? Você vai para a festa, vai para a casa do vizinho, vai falar mal da vida dos outros, vai passear, vai não sei aonde, vai fazer não sei o que, você faz tudo, e chega na hora da tua conversa com Deus, alguns fazem isso o dia inteiro, se mata trabalhando, irmãos. Chega à noite, agora eu vou orar, está moído, está um bagaço de cana, vai orar o que vai orar? Aí é aquilo que a gente já conhece, Deus, não fala nem em nome de Jesus, que não dá tempo, o irmão já desligou, já apagou. Pois é, você não sabia que isso faz uma diferença imensa na tua vida, meu irmão? Você conhece aquele versículo que o Senhor disse, sem mim? E eu tenho te falado esse versículo basicamente em todas as reuniões aqui na igreja. Mas a pessoa não para dar ouvido. Você tem se consagrado, meu irmão? Você tem feito um jejum? Seu Deus, eu vou jejuar, vou quebrar essa carne, esse desejo extrapolado da carne, seja ele qual for, eu vou matar isso aqui, porque eu quero dentro de mim só o teu Espírito. Terceira perguntazinha, você tem lido Bíblia, irmãos? Hein? Você tem dado alimento ao teu espírito? Alimentado espiritualmente você por dentro? Pegar a Bíblia, mas não é que nem alguns leem a Bíblia, não. Eu vou ler Bíblia hoje, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Pai, amém e até amanhã. É ler Bíblia, é pegar a Bíblia Sagrada,
olha a vergonha que eu vou te falar agora para você. Satanás, teu arqui-inimigo, que só vem na tua vida para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Esse desgraçado conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e você, filho de Deus, não conhece. Não conhece. Tem gente aqui que nunca pegou uma Bíblia e leu ela inteirinha pelo menos uma vez na vida. E fica falando. Ah, eu sou de Deus, pastor. Imagina se não fosse. Isso aqui é um testamento que o teu pai espiritual te deixou para que você tivesse uma vida melhor. Se o teu pai lá, o seu Joaquim, seu Manuel, sei lá como é que chama teu pai, tivesse deixado antes de morrer um testamento dizendo que você tinha direito a metade dessa cidade aqui como herança, você já teria corrido atrás. Mas isso aqui não te interessa. Só que tem um porém: metade dessa cidade como herança, metade dessa cidade herança material. Isso aqui diz respeito à tua salvação, a tua conduta com o Espírito de Deus. Amém, Jesus? Amém, igreja? Volta lá onde você parou. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Olha aqui para mim. Como é que você rejeita a imundícia e a malícia se você não está em união com o Espírito de Deus? Tem alguma irmã aqui no meio que gosta de ser traída? E quem está em casa me ouvindo também, a pergunta é para você. Ninguém? Então diga graças a Deus. Diga viva Jesus em meu coração. Você não tem parte com isso, tem? Que bom. Fiquei até feliz. Só que você deixa de fazer as coisas de Deus e fica grudado em algumas novelas lá dentro da tua casa que promove tudo isso. Você fala muito, meu irmão, e age pouco. Oh, mas desse jeito, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você abre a tua casa para prostituição, para infidelidade, para desonestidade, para bandidagem. Ontem a minha irmã me ligou, e ela estava conversando com ela algumas coisas, e a minha irmã virou para mim e disse assim: Ayrton, você sabe a Carminha? Eu falei: Regina, eu não lembro da Carminha. Quem que era a Carminha? Ela mora, sem brincadeira, ela morava onde aí em Ribeirão? Ela disse: Ayrton, é a Carminha da novela. Eu falei: ah, Regina, toma juízo. É Carminha de novela? Quem é Carminha de novela, meu irmão? Eu vou perder meu tempo precioso. Se eu não tiver nada para fazer, eu fico sentado numa cadeira estático, parado, mas eu não deixo uma porcaria dessa entrar dentro da minha casa, que promove o que não presta. A Carminha. Eu sei lá quem é Carminha, irmão. Ainda pensei que era alguma conhecida nossa do passado, que morava em algum lugar. Eu falei: Regina, eu não lembro da Carminha. Ela morava onde? Não, eu não... Você está rindo, meu? Mas isso seria muito engraçado se não fosse tão trágico. A pessoa deixa entrar. Só que aí na hora de ler uma Bíblia não dá tempo. Na hora de buscar a palavra de Deus não dá tempo. Na hora olha, eu vou me consagrar, não dá tempo. Na hora de dobrar o joelho e falar: não, eu vou dedicar minha vida ao Espírito de Deus, não dá tempo. E depois sai falando: não, porque eu sou homem de Deus, porque eu sou mulher de Deus, porque eu faço isso, porque eu não sei o quê. Está num pecado lascado, está danado, a vida não está dando certo, está tudo amarrado, travou a vida da pessoa, e ela não para, e ela não se dá conta de que apenas é falta de comunhão dela com Deus. Versículo 21 diz: pelo que rejeitando
toda imundícia e acúmulo de quê? De malícia. Esses programas que eu te falei aí, meu irmão, ensinam o quê? A ser desonesto, a trair, a mentir, a ser falso, a ser bandido. Isso não é malícia e imundícia, irmãos? E ele diz mais: recebei com mansidão a palavra em vós o quê? Enxertada. Ao invés de você ficar invocado que eu estou pregando aqui, receba com mansidão essa palavra que está sendo enxertada no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que eu estou meio invocado aqui? Eu não sei, meu irmão, mas Deus sabe todas as coisas. E ele diz mais: a qual o quê? A palavra que está sendo enxertada, que está sendo colocada no teu coração, pode salvar quem? A vossa alma. Não está bom? Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 26. Varões, irmãos. Olha como é que o Espírito Santo já começa, hein? Maravilha, né? Filhos da geração de Abraão, descendentes de Abraão, ao qual fazemos parte ou não? Sim. Os que dentre vós temem a Deus. Às vezes você está fazendo o que não tem que fazer, mas você ainda tem lá escondidinho, sei lá onde, uma pontinha de agulha de temor de Deus. Essa pontinha de agulha pode tirar você de onde você está e levar você novamente para a presença de Deus. Amém? Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, que dentre vós temem a Deus. Olha isso aqui. A vós vos é enviada a palavra. Termina a igreja. O que Deus está fazendo agora, Ele está enviando para você uma palavra de salvação. O que Deus quer de você? Que você deixe de ser falante para ser praticante. Deus quer de você o quê? Que você saia dessa coisa ruim de vida que você tem levado e volte a viver a vida boa que você tinha, que você teve na presença dEle. Amém, Jesus? Meu irmão, guarde a palavra de Deus. Coloque em prática o que Deus tem falado para você. Eu sempre te falei aqui, parece até que outro dia eu falei até que na igreja esses dias atrás, eu encontrei com um irmão, aí na rua, o irmão contando algumas coisas para mim, alguns milagres que aconteceram na vida dele, e eu até estava meio com pressa, aí o irmão, eu falei para o irmão, irmão, o que eu vou te falar, parece até muito sem fundamento, muito vago, muito qualquer coisa por aí, mas atrás disso vem uma grandeza que a sua cabeça, nem a minha, nem da qualquer ser humano na face da terra consegue enxergar, ver ou imaginar. Ele falou: o que é, pastor? Eu falei: Deus é Deus, o resto é resto. É a minha maneira de me expressar. Deus é Deus, o resto é resto. Olhe para Deus, meu irmão. Veja a chance que o Espírito de Deus tem te dado aí. É como o irmão lá, Deus tem mandado o bilhetinho aqui para cada um de vocês aí, talvez. Não espera Ele mandar a carta para você, não, irmãos. Amém? Essa é uma palavra, diz aqui o Espírito Santo, ó. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. Salvação. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, olha: recebei com mansidão a palavra em vós enxertado, que está sendo dado para você. Receba isso com mansidão, porque não é pastor Ayrton, é Deus falando contigo. Amém, Jesus? A qual pode salvar a vossa alma. Salvar a tua alma. Se você dá ouvidos, a qual pode salvar a sua alma. E se eu não dou ouvidos,
a qual você pode perder a vossa salvação. Não tem nada melhor do que Deus, meu irmão. Nada melhor do que Deus na vida de uma pessoa. Não tem nada melhor do que falar: Jesus, eu vou te servir, eu vou te seguir. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero fazer, o que eu acho que eu tenho que fazer, ou o que eu acho que é certo fazer. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Não se esqueça, meu irmão, que algum tempo atrás da sua vida aí, antes de você ter contato com o Senhor, você fazia sempre o que você achava que deveria fazer, e a tua vida era uma porcaria. Vivia no pecado, vivia no erro, vivia em tudo quanto é canto aí, irmãos, jogado por aí. Você vem para Jesus, Ele muda a tua vida. Você quer voltar para aquela imundícia, irmão? Quer voltar para o chiqueiro espiritual? Hein? Quer voltar às práticas antigas da sua vida? Que você só não morreu ou não perdeu a tua vida pela misericórdia de Deus? Ou se nunca teve uma vida daquela, você quer o quê? Quer conhecer o que não presta? Não, meu irmão, ninguém ganha por conhecer. Ah, pastor, são experiências. Experiências que marcam são as boas experiências. Amém, Jesus? As experiências ruins trazem consequências ruins. E ninguém tem que experimentar isso. Ninguém tem que passar por isso na vida. Bom, pastor, o que eu devo fazer? Só tomar a atitude que Deus quer que você tome, que eu acabei de falar aqui agora. Pare de falar muito, que você fala demais. Fica aí se vangloriando, achando que você é, e você na realidade não é nada, tá? Nada, absolutamente nada. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, ou se a nossa vida deu uma mudada, isso dá pela misericórdia do Espírito Santo de Deus. Ah, eu fiz por onde, pastor? Fez o quê? Ah, eu achei Jesus, eu encontrei Jesus. Aonde você encontrou Jesus? Ninguém aqui encontrou Jesus droga nenhuma. Foi Ele que te encontrou. Ele que viu a vida que você estava levando. Ele sabia cada passo que você estava dando. Ele sabia que você estava num sofrimento. E mais, e sabe que alguns aqui estão caminhando para o abismo. E está te alertando hoje. Cuidado, meu irmão. Porque existem quedas que não tem volta. Cuidado. Fica aí a você e os irmãos de casa o alerta do Espírito de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ligue o seu pensamento em Deus. Águas que sarão, que curam. Pai, eu venho diante da presença do Senhor mais uma vez, juntamente com estes que aqui estão na igreja, e com estes, ó Deus, que têm participado comigo desta programação. Fale mais em cada coração, Jesus, e abençoe a vida deste povo. Abençoe, meu Deus, porque o Senhor conhece cada coração, cada vida, e o Senhor sabe que muitos estão tomando uma atitude agora com o Senhor, nesse exato momento, Jesus. Mude a sorte desta pessoa, mude o rumo de vida, proteja ele, meu Deus, ela, proteja este casal, esta família. Oh Espírito Santo, guarde cada um dos filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe, os irmãos. Coloque esta pessoa no caminho certo do Senhor, meu Deus, e a conduza, Senhor. A Bíblia diz que o querer e o agir provém do Senhor. Coloque querer neste coração, e depois coloque o agir. Faça com que ela tome atitudes, Jesus, para que haja um funcionamento da tua palavra, para que haja na verdade um cumprimento da tua palavra. Pai, eu coloco todos em tuas mãos e eu abençoo a todos que estão participando desta oração. Eu abençoo cada vida, cada lar, cada família, cada casal, e digo: sejam abençoados
para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. E que toda a igreja diga graças a Deus. Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas, mas bem forte, igreja. É para glorificar verdadeiramente o nome do Senhor.